Olá pessoal, meu nome é Marcelo e eu gostaria de bater um papo com vocês hoje a respeito de um assunto bastante delicado. Desde quando eu me converti, conheci a Cristo há quase 30 anos atrás, eu tenho ouvido de que você também deve ter ouvido muito e ouve até hoje, pastores, irmãos dizerem que o vinho que Jesus multiplicou, o primeiro milagre, a pedido de sua mãe, lá no casamento, não tinha álcool. Era um suco de uva, não era vinho alcoólico. E também o vinho que Paulo pediu para que Timóteo tomasse, para aquelas dores no estômago, também não tinha álcool. E o vinho que Jesus bebia, quando o chamaram de beberrão, ele mesmo, quando vocês me chamam de beberrão, aquilo era vinho. Os apóstolos bebiam vinho. Eu não estou dizendo que você deva beber vinho, mas o vídeo aqui é com relação se o vinho contém álcool ou não contém álcool. Ok. Eu moro nos Estados Unidos e vou falar de um assunto com muita propriedade. Tá certo? Se você observar ali, aquilo é uma prensa de uva. Tá certo? Da Itália. E aqui nós temos ali várias garrafas de vinho. Ao fundo os garrafões, tá certo? Embaixo ali mais garrafões. E aqui eu tenho uma pequena produção de vinho artesanal. Essas uvas eu comprei todas na Califórnia, na região de Napa Valley. São uvas de primeiríssima qualidade, Cabernet Sauvignon, mas eu uso várias uvas, vários tipos de uvas, tá certo? No caso específico aqui, essa é uma uva Cabernet. É uma uva francesa que teve muita boa aceitação aqui na região da Califórnia, tá certo? Ok. Mas a questão é o seguinte: as pessoas dizem assim, o vinho que Jesus bebeu era um vinho que não continha álcool. Eu vou explicar para você aqui, como um pequeno produtor de vinho e cristão, conhecedor da palavra de Deus, e vou quebrar esse mito e dizer que isso é uma bobagem, uma mentira. O vinho que Jesus multiplicou no casamento era vinho alcoólico. O vinho que Jesus bebia era vinho alcoólico, tá certo? Então era um vinho mesmo, com álcool. Não existe vinho, sendo vinho de verdade, que não contenha álcool. Todo vinho, no mínimo, ele contém de 10 a 11% de álcool. E o vinho, quanto melhor, mais envelhecido, na sua idade madura, mais álcool ele contém. Por exemplo, o vinho do Porto, ele chega a ter 18, 19% de álcool. Esse vinho, no caso aqui, tem 13%, tá certo? Mas não existe vinho com menos de 11, 10% de teor alcoólico. Eu vou explicar por que agora aqui, ok? Isso é ciência, é matemática. Não tem como você mudar. É como você dizer para mim que água, certo? Água, tá aqui a água. A água que Cristo bebia naquela época, água, não era como essa água aqui, tá certo? Era uma outra água. Lógico, era uma água de outra região, mas é água, tá certo? É como você dizer para mim, deixa eu só colocar aqui um pouquinho, que azeitonas das oliveiras, tá certo? Não se transformam
em azeite de oliva. Certo? É como você dizer para mim que tomates, as frutas, não se transformam em molhos de tomates. Eu sou fabricante também de molho de tomate para consumo aqui da minha casa, porque gosto de coisas orgânicas. Tá certo? Voltando aqui ao nosso termômetro então. Quando você compra a uva ou você colhe a uva, a primeira coisa que você faz é um teste para você ver a quantidade de açúcar que tem aquela uva, não a quantidade de álcool. Você vai catar a uva, espremer ela, colocar aqui dentro. Aí você vai pegar esse outro termômetro aqui, tá certo? Com uma tabela, tá certo? Esse outro termômetro aqui, deixa eu só ajustar aqui o vídeo para ver se tá para ler bem. Ok, você vai pegar esse outro termômetro aqui, com a uva espremida, para um exemplo, você coloca aqui dentro o suco. Aí você mergulha esse termômetro. Ele vai apontar aqui a quantidade de açúcar que tem no suco. Aí você vai calcular por essa tabela aqui, para você saber depois a quantidade de álcool que vai ter isso. Tá certo? Então é um processo químico muito simples. Tá certo? Muito simples. Uma vez você detectado a quantidade de açúcar que tem a sua uva, você vai seguir com o processo. Aí você vai colocar nessa outra biruta aqui e fazer a medição para você saber se você vai ter que acrescentar mais açúcar ou não no suco da uva, para que se transforme em vinho. Vinho é uma coisa, suco de uva é outra coisa completamente diferente, tá certo? Se você pegar a uva, fazer o processo naquela prensa de macetação, de prensa, e colocar em um barril ou em um recipiente e deixar isso fermentar, ele vai naturalmente se transformar em álcool, tá certo? Existem três coisas: suco de uva, vinho e vinagre. Quando Jesus fala de vinho, é vinho desse vinho com álcool, tá certo? Eu faço o processo do vinho desde a parte da colheita ou da compra da uva, a prensa, a fermentação. Depois nós colocamos nesses garrafões aqui e eles ficam fermentando por durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ok? Depois você vai medindo a qualidade de vinho que você quer. Não é a quantidade de álcool, é a qualidade do vinho, tá certo? Uma vez o vinho pronto para o processo do engarrafamento, você vem, faz o enrolhamento, tá certo? Nós temos aqui esse enrolhamento manual só para te mostrar como que funciona. Coloca a rolha aqui dentro e faz o enrolhamento, certo? Uma vez enrolhado o vinho, você vem com essas capas, tá certo? Deixa eu tirar uma aqui que não está ainda selada, tá certo? Aqui a rolha, você vem, coloca a capa, com o secador você vem e aquece e depois coloca o rótulo. Então é o seguinte, todo vinho que a Bíblia fala é o vinho que contém álcool. No Antigo Testamento, todo vinho do Antigo Testamento, Noé, ele continha álcool, tá certo? Não existe vinho sem álcool. O vinho é o seguinte, se você tomar o vinho como você toma água, com moderação, tá certo? Eu sou cristão e produzo o meu próprio vinho, tá certo? Assim como a cerveja.
A cerveja é o mesmo processo. Tá certo? Olha a qualidade do vinho. Esse é um vinho verdadeiro. Observa nas paredes da taça, quando eu terminar de fazer esse processo aqui, você observa que vai escorrer umas lágrimas. Eu não sei se você consegue observar aí. Umas lágrimas escorrendo aqui na taça. Ok? Eu acredito que dá para observar bem. Essas lágrimas é o álcool do vinho. Simples assim. Tá certo? Então o vinho que Paulo pediu para que Timóteo, aconselhou o Timóteo para que tomasse para a sua dor no estômago, era vinho alcoólico. O que você não pode fazer é um abuso do vinho. Tá certo? O vinho na hora do almoço, do jantar, é uma maravilha. Tá certo? Ajuda no processo digestivo e faz muito bem. Como você também, se quiser comprar o tomate e fabricar na sua própria casa o molho de tomate, vai te fazer muito bem, porque esse molho de tomate que você consome do supermercado contém muito conservante, muito químico, muito sódio e faz muito mais mal do que o uso em excesso do vinho. Tá certo? Porque é muito sal. Então tá aí então a explicação. Todo vinho verdadeiro, o vinho que Cristo, que Jesus pediu para que os discípulos tomassem na última ceia, continha álcool. Uma coisa que eu não consigo entender é como que igrejas distribuem suco de uva para que as pessoas celebrem a ceia do Senhor. Eu não consigo entender. Você está falsificando as coisas. Por que você não faz então com suco de laranja? Suco de manga? Tem que ser feito com o vinho. Tá certo? Ah, mas tem irmão que tem problema com bebida. Problema dele. Ele que beba o suco de uva. Tá certo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse irmão não é liberto ainda? O que aconteceu com ele?